Olá pessoal, então vamos mais para uma aulinha de revisão aí. Vamos revisar agora os tecidos, tá? Eu vou publicar dois videozinhos para vocês, um videozinho produzido por mim e outro videozinho que eu peguei lá do YouTube, bem resumidinho sobre tecido conjuntivo. A aulinha que eu vou dar agora para vocês é sobre o tecido epitelial, mas vou falar também um pouquinho do tecido conjuntivo. Bom, vamos lá. Aqui, só um pouquinho. Então, nós vimos nas outras aulas sobre a questão da organização da vida, né? Como é que a vida se organiza? Tudo começa no micro e passa para o macro, que é o organismo. Nosso foco de estudo sempre vai ser o organismo humano, né? Até então. Então, nosso foco de estudo hoje, tá? É esse nívelzinho aqui, ó. O de baixo aqui, ó. Ah, é difícil aqui pra mim. Esse aqui que é o tecido. Então, nós vimos que os átomos formam as moléculas formam as organelas as células com características afins e funções afins formam então o tecido, tá? Existem vários os tipos de tecidos, como eu falei para vocês, tá? A minha aulinha agora é sobre tecido epitelial, mas tem dois tipos de tecidos humanos, um que é o epitelial e outro que é o conjuntivo, tá? Tecido epitelial, ele tem características específicas, geralmente ele é um tecido de proteção e revestimento, tá? E o tecido conjuntivo, ele tem das mais variadas formas e funções, tá? Então, nós vamos ter tecidos que vão formar o sangue, tecidos que vão formar ossos, tecidos que vão formar a cartilagem, como a gente tá vendo aqui nessa imagenzinha, né? Nós temos ali em cima, ali em roxinho, o tecido muscular, mostrando as fibras musculares. Nós temos o tecido nervoso, que vai formar todo o sistema nervoso ali, os neurônios. Temos o tecido conjuntivo, tá? Que é o tecido que nós vamos encontrar entre os órgãos, né? E também tem tecidos que formam o próprio órgão. Temos o tecido ósseo, que é aquele que constitui os ossos, e temos os tecidos cartilaginosos, que é aqueles que formam as cartilagens, tá? Esse tecido cartilaginoso é um tecido avascularizado, né? Que tem características próprias. Geralmente, onde nós vamos encontrar o tecido cartilaginoso, né? Nas articulações, nós vamos encontrar também essa pontinha aqui do nariz, ó, que a gente movimenta, é cartilagem. Aqui todos os lobinhos da nossa orelha, todas essas voltinhas da orelha também é um tecido cartilaginoso, tá? É um tecido de difícil cicatrização, por isso que muitas vezes, né, a gente coloca piercing, né, e aí tem que ficar com o piercingzinho. Se tira, né, o piercingzinho do nariz, o que acontece? Fecha o buraquinho, tá? E depois ali o tecido hematopoético, hematopoiese, que é o tecido, então, sanguíneo. Aqui as células que vão formar o tecido do sangue, tá? Vamos então aqui, só para mostrar antes de eu passar para os outros tecidos, tá? Alguns dos tecidos que eu falei para vocês, né? Tecido adiposo, ali nós temos tecidos hematopoético, tem tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tá? A gente só para mostrar aqui essa imagem para vocês que os tecidos eles têm as mais variadas tipos de célula. Lembra quando eu falei no slide não, na aula anterior, que a célula ela não é só redondinha, ela tem os mais variados formatos? Aqui é o exemplo, né? Todas essas imagens são imagens reais de tecidos humanos, tá? Então, o que é um tecido? O tecido nada mais é do que um aglomerado de células que têm a mesma função e mesmas características, tá? Então, elas vão se unir de acordo com as suas semelhanças e vão formar um tecido. Todas as imagens que eu estou utilizando aqui é de uma exposição, né, do Fantástico Corpo Humano. Uma exposição aí que percorreu o mundo ali por 2015 e 2016, tá? Então, são todas imagens reais de corpos reais. Temos aqui, então, vamos começar. Tecido epitelial ou tecido de revestimento. O que é esse tecido, tá? É um tecido que as células, elas estão bem juntinhas, tá? Elas estão apoiadas sempre numa matriz. Se vocês olharem ali na imagem aqui do lado, tem uma parte rosa bem forte e uma parte rosa clarinho. Aquela parte rosa bem clarinha ali, com os espaçamentos em branco, é o tecido conjuntivo. É o tecido da próxima aula que vocês vão assistir ali no YouTube. Esse tecido acima com um rosa mais forte é o tecido epitelial. Então, o tecido epitelial está sempre apoiado no tecido conjuntivo. Essa zona de transição ali que a gente vê bem certinho, uma linhazinha entre um tecido e outro,
tá? É chamado lâmina basal, tá? É bem o limite entre um tecido e outro. O tecido conjuntivo, que é esse com rosa mais claro, ele é um tecido vascularizado, então é um tecido que ele tem sangue, e em contrapartida o tecido epitelial é um tecido sem sangue, tá? Ele não é vascularizado. O tecido epitelial ele tem uma grande capacidade de renovação. É só a gente pensar na nossa pele. A pele é um exemplo de tecido epitelial, tá? A proteção dela vai ser sempre revestir e proteger contra a entrada de micro-organismos, tá? Vamos adiante, se o slide permitir. Aqui temos a imagem, ó, ali só para mostrar para vocês ali, ó, onde tem a setinha, né, bem a partezinha ali da lâmina basal, onde o tecido ele tá apoiado, tá? Esse tecido epitelial, não existe só um tipo de tecido epitelial, existem vários tipos. Aqui eu tô mostrando alguns deles, tá? Nós temos o tecido pavimentoso, o tecido cúbico, nós temos o tecido prismático, pseudo estratificado, tá? O tecido simples. São classificações do tecido epitelial. Vamos ver algumas. O que é o pavimentoso simples? Toda célula que tiver esse nome de pavimentoso quer dizer que essa célula ela tem o formato de um pavimento, como se fosse de um tijolo. Simples porque ele só tem uma camada. Se a gente for olhar ali, ó, sempre aquela parte de baixo ali, rosada, é o tecido conjuntivo, é o tecido que está apoiado. A parte de cima tem a lâmina basal que está sendo representado ali. Deixa eu ver se eu consigo apontar o dedo aqui, ó. Essa partezinha ali, ó, que é a lâmina basal que está em marronzinho, tá? E em cima é o tecido epitelial que eu vou estar apresentando para vocês. Então, o tecido epitelial pavimentoso, o primeiro ali, a gente pode ver. É um tecido com a célula achatada, como se fosse um bloco de tijolo. E a gente tá vendo que aquela bolinha, que é o núcleo da célula, também tá achatado, tá? Célula tá achatada, núcleo achatado. Depois nós vamos pro tecido e simples porque só tem uma camada. Se fosse pavimentoso, né, estratificado, peraí, deixa eu botar aqui, o prof também tá aprendendo. Pavimentoso estratificado, ali como a gente vê, tá? Quer dizer que eu vou ter mais, eu vou ter várias camadas, vários estratos, tá? Então, eu tenho um tecido que tem a célula achatada, com núcleo achatado e com várias camadas. Agora, vamos para outra célula aqui, ó, as do lado. Tecido cúbico. Então, quer dizer que essa célula é no formato de um cubo. E o seu núcleo, ele é arredondadinho. Simples porque só tem uma camada. Se eu fosse chamar de tecido, eu posso chamar de tecido cúbico pavimentoso, né? Desculpa, tecido cúbico estratificado. Quer dizer o quê? Que é um tecido formado por células cúbicas com várias camadas. Estratificado quer dizer várias camadas e simples quer dizer apenas uma camada. Temos o de baixo aqui, tecido de transição, esse aqui, que é um tecido que tem o formato não muito correto, né? Ele não tem uma forma fácil de ser identificado, geralmente a gente encontra esse tecido na bexiga, tá? O tecido pavimentoso simples ali a gente encontra geralmente na nossa pele, o cúbico a gente encontra nas células renais, tá? O simples e o estratificado na pele. Tecido prismático aqui é um tecido que tem o formato de um prisma, é como se fosse um bloco assim alongado, tá? São células alongadas com um núcleo também alongado. É muito comum a gente encontrar ele nas células intestinais. Se vocês perceberem, ele tem até uns ciliozinhos ali, ali em cima, né? Para aumentar a absorção de nutrientes. E nós temos o tecido pseudo-estratificado. Pseudo quer dizer falso, um falso estratificado. Se a gente for olhar ali, a posição dos núcleos estão todas diferentes. Uma está em cima, outra está embaixo, outra está no meio, dando uma falsa impressão que tem várias camadas. Mas se a gente for pensar ali, for observar bem, toda a célula, ela encosta na lâmina basal. Então, se a gente observar bem, não existe várias camadas. Existem células que estão mais ou menos disformes, mas que todas elas encostam na lâmina basal, ok? Então, esses são os tipos
de célula tecido pavimentoso. Aqui tá a teoria que eu passei para vocês. Então, pavimentoso, célula achatada, cúbico, célula cúbica, prismático, célula de formato de um prisma alongado, e transição, o formato é variável, tá? É simples quando tem só apenas uma camada, estratificado quando tem de 2 a mais camadas, e pseudoestratificado é quando me dá aquela falsa sensação que eu tenho mais camadas, mas na verdade eu não tenho. Eu tenho células de tamanhos diferentes, tá? No tecido também eu tenho os tecidos glandulares, que são os tecidos que formam as glândulas. Eu tenho 3 tipos de glândulas. Eu tenho a glândula exócrina, que são aquelas glândulas que liberam a sua secreção para fora. Tem as glândulas endócrinas, que são aquelas células que liberam a secreção no interior do nosso organismo. E tem células afíncrinas, que são células mistas, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de célula de glândula exócrina, aqui do ladinho, ó, do ladinho, tá? Exemplo de uma célula exócrina que está liberando a sua secreção para fora, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma glândula sebácea, onde está liberando a sua secreção, tá? E um exemplo de glândula endócrina, tá? Aqui no ladinho, né? Que a sua secreção fica interna. Por exemplo, as glândulas que liberam hormônios. E ali, as glândulas que liberam sebo, por exemplo, a glândula mamária, tá? Que vai liberar o leite. E ali, no caso da formação, por exemplo, de uma espinha, né? A glândula sebácea, então, ela entope ali a sua partezinha que era para liberar, então, aquela gordura, né, que protege a nossa pele, acaba sendo obstruída por poluição, por micro-organismo, e forma, então, ali a espinhazinha ali, tá? O exemplo, ó, glândula exócrina, acabei falando antes, né, que é a produção, então, dentro da glândula da produção do leite, e esse leite, então, ele vai ser expelido para fora do corpo. Tá? Glândula anfícrinas, né? Aqui nós temos a imagem das células do pâncreas, onde ela vai produzir hormônios, e esse hormônio ele não sai para fora do nosso corpo, ele é liberado no nosso corpo, tá? É uma glândula mista, porque é produzido no interior da glândula, essa substância ela vai sair fora da célula, mas continua dentro do nosso corpo, por isso que ela é chamada de mista, tá? E aí se encerra a nossa aulinha hoje, tá? Essa partezinha de tecido epitelial, ela se encerra, e vocês ficam com um videozinho ali do professor sobre tecido conjuntivo, ok? Até mais!